papelzinho para mim aí, por favor. Vou botar isso para cá, para ficar fácil de eu ver o que eu estou fazendo. Bom, queridos, boa noite a todos, graça e paz, né? Eu quero agradecer, né, ao pastor por ter feito o convite, né, de estar ministrando a palavra de Deus. É estranho porque a sensação que eu tenho é que não tem ninguém e que não tem ninguém perto de mim, eu vou ter que falar, né? Então tem muita gente que fica com uma situação bem complicada e se sentindo assim meio que desconfortável para falar por causa dessa questão, né? E eu queria, irmãos, agradecer, né, a vida do apóstolo Nivaldo, que é presidente do ministério, né, como foi pedido pelo pastor, e as igrejas que estão aí acompanhando, ouvindo, né, as igrejas que estão aí tudo conectadas, né, online, e bom, tem quase 100 pessoas assistindo, né? Aqui para mim tem 87 pessoas, né? É muito interessante, irmãos, essa questão da tecnologia, porque nos possibilita fazer esse tipo de situação, né? Que é o que? Mesmo longe, né, a gente está numa conexão, né? Mesmo assim, distantes um do outro, a gente está conectado para poder conversar, para poder falar e etc, né? Eu queria, irmãos, falar uma coisa para você. Estou procurando aqui um texto aqui rápido, jogo rápido, e eu vou começar a entrar direto já na palavra. É muito interessante. Eu queria que você, o pastor, quando ele conectou comigo, ele queria que eu falasse, não é, sobre oração. Ele queria que eu falasse sobre essa nossa vida de comunhão. Ele queria que a gente, que eu entrasse, né, nessa questão do âmbito da oração, da comunhão, da consagração, da vida com Deus, etc. É muito amplo, sabe? Essa questão de oração, ela é muito ampla, envolve muitas coisas, é muito, não vou dizer genérico, mas assim, engloba muitas coisas. A gente tem oração para ser a oração de consagração, a gente tem oração, que é a oração para falar sobre, que é a oração de confissão, a gente vai ter a oração de concordância, a gente tem oração que vai tratar da questão de combate, né? De usar a palavra a nosso favor, de orar contra aquilo que está em ilegalidade nas nossas vidas. Então, a oração é falar, oração é ter comunicação. Quando eu estou orando, vem até da palavra oratória, de fala, de linguagem, de se expressar através da comunicação, do que nós colocamos como verbo, né? Falar, dizer, ter aquilo que falar. Quando a gente está orando, é lógico que a gente vai falar com Deus, né? A oração tem vínculo direto com o nosso Pai, né? Com aquele que nos criou, aquele que é o nosso Criador, aquele que é nosso restaurador, resgatador, que por meio do seu glorioso Filho Jesus nos concedeu essa benesse gloriosa de podermos adentrar, né, confiadamente ao trono da graça. Lembra que ele disse, né? Adentremos, pois, confiadamente ao trono da graça.
Cristo nos possibilitou, irmãos, esse benefício extraordinário de podermos ter o acesso ao trono da graça por meio do sangue que foi derramado por nós, né? Que é o sangue propiciatório, que é o sangue expiatório. O sangue propiciatório foi o sangue que foi derramado para aplacar a santa justa ira de Deus. E por meio desse aplacamento, Deus aplacou, ele satisfez a sua justiça, porque ele não podia justificar sem ser justo. E para ele ser justo e justificar, ele precisava aplacar sua ira contra o pecado. E Cristo providenciou essa situação, essa gloriosa benesse com o seu sangue de Deus ser aplacado. E por causa disso, nós sermos beneficiados pelo mérito que o Senhor Jesus conquistou para nós por meio do seu sangue propiciatório. E existe outro sangue, que é o sangue expiatório, que é o sangue que possibilitou o nosso perdão, não é? Então Cristo, por meio do seu sangue, da sua vida entregue, ele concedeu, ele possibilitou, ele criou um meio de nos conceder o direito legal pelo seu sangue, pela sua vida, que nós tivéssemos acesso ao trono do Pai. E muitas das vezes é interessante porque a gente não está vendo o trono, então por meio da fé. Não é verdade? A Bíblia diz que nós adentramos ao trono da graça confiadamente, sem ver trono, sem vê-lo, mas porque nós temos fé, fé é a certeza das coisas que não se veem, é prova das coisas que se esperam, e sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus precisam crer, acreditar que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a oração nos foi concedida, nos foi dado o direito de adentrarmos ao trono da graça pelo mérito daquilo que Jesus conquistou para nós. Amém? E é nisso que eu quero falar, irmãos. Eu quero falar que hoje nós temos acesso. Nós não estamos mais na condição, né, de ser aquelas pessoas que precisavam, através de um mediador humano e através de sangue de animais, ter e receber o benefício do perdão, o animal receber a culpa do nosso lugar e um sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos para fazer a oferta anual, as ofertas que tinham que ser feitas, que somente o sacerdote, o sumo sacerdote, podia fazer. Nós agora temos o direito legal, pelo sangue de Jesus, de sermos nação santa, povo adquirido. Nós somos sacerdotes, nós somos povo exclusivo de propriedade de Deus. E abrindo, falando isso para você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque já que a gente vai falar, eu vou tratar um pouco sobre oração, desculpa, nada melhor do que a gente falar daquele que é o exemplo, né? Que é o cidadão exemplar do céu, que por meio da sua vida, da sua conduta, nos ensinou, nos concedeu, pelas suas atitudes e as suas ações, nos moldar e ser nosso líder, fazendo aquilo que nós devemos fazer, que é orar, não é? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia para começar lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Sim, é imersão em oração. A gente vai emergir em oração, a gente vai falar sobre oração. A gente quer emergir em Deus. Eu quero falar alguns textos aqui, depois entrar num. Eu não sei quanto tempo tem aí para o povo abrir a palavra de Deus, mas eu queria abrir. Eu vou usar meu tablet aqui. Marcos, no capítulo Marcos 1, 35. Eu vou ler na Viva,
que é a tradução da Viva de 2002, tá bom? O texto diz assim, lá no Marcos, no capítulo 1, no verso 35. No outro dia de manhã, ele se levantou bem antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Jesus foi para um lugar deserto, sozinho, para orar. Eu quero falar isso, eu quero ler outro texto também que está lá em meu tablet parou. O outro texto que eu quero ler com você perdão, viu? A anotação tá aqui. Não. Ok. Lá em Lucas 5, no verso 14. Lucas capítulo 5, no verso 15. Lucas 5, no verso 15, tá certo? Lucas, no capítulo 5, no verso 15 e o verso 16. Diz assim: Ora, a notícia do seu poder se espalhou-se mais e mais, e enormes multidões vinham ouvi-lo pregar, e também para serem curados de suas doenças. Porém, contudo, todavia, ele muitas vezes, se afastava para lugares desertos a fim de orar. Porém, ele se afastava para lugares desertos a fim de orar. E é interessante, irmãos, que porém muitas vezes ele se afastava. Muitas vezes ele se afastava para orar. Pode passar, bebê. Não, pode passar. É interessante, irmãos, que porém muitas vezes se afastava e ia para lugares desertos a fim de orar. Quando a gente vai para Lucas, no capítulo 9, no verso Lucas 9, no verso 29, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: enquanto ele estava orando, seu rosto começou a brilhar e suas roupas ficaram brilhantes de brancura e de luz. Lá em Mateus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 23. Lucas 14. Perdão, irmãos. Mateus 14, verso 23. Sim. Então, feito isso, ele subiu a montanha para orar e caiu a noite. Quando caiu a noite, ele subiu a montanha para orar. Irmãos, é muito interessante que, porém, ele muitas vezes se afastava para lugares desertos a fim
de orar. Se nós voltarmos, isso aqui está em Lucas, no capítulo 5, no verso 14, quando a gente vai para Marcos 1,35, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus se afastava e começava a orar. Você vai sempre ver Jesus se afastando. Você lembra que quando ele foi escolher os discípulos, para escolher 12 discípulos. A Bíblia diz que Jesus Cristo tinha um comprometimento de estar a sós com Deus. Irmãos, não existe de maneira, de jeito nenhum, você entrar no campo da imersão com Deus sem oração. Não tem possibilidade nenhuma de você usufruir de imersão, de emergir, de adentrar em coisas extraordinárias de Deus, se você não tiver uma vida de oração. Muitas pessoas, elas não estudam bem o Evangelho, mas quando você começa a estudar o Evangelho, você começa a perceber que o nosso Rei da Glória se afastava e ia para lugares para ficar a sós com Deus. Não há possibilidade de imersão sem comprometimento de oração. Nós estamos falando, queridos, de um rei que tem um comprometimento com o Eterno de uma forma tão grande, porque Jesus não está aqui como Deus nesse quesito de se afastar para orar. Jesus não está no quesito de ser na condição de Deus, ele está na condição de homem. E como homem, ele depende única e exclusivamente de ter dependência de uma vida de comprometimento de oração com Deus. Não há possibilidade de você emergir em Deus sem ter comunhão com Deus. Jesus precisa cumprir uma agenda. Jesus precisa cumprir uma agenda que foi estabelecida nos tempos eternos, aonde nós não existíamos. E Deus, já na sua categoria de ser a causa da existência, juntamente com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, traçando por meio de reuniões eternas sobre nós e sobre as coisas que iriam acontecer. Jesus já estava se preparando num agendamento que precisava ser cumprido. E assim que Jesus não usurpou mais ser como Deus, mas antes se esvazia e toma forma de servo, e como servo obediente, não querendo ser como Deus, mas antes se esvaziou e tomou a forma de servo, ele, como aquele que recebeu o corpo do Espírito Santo, que o gerou no ventre de Maria, Jesus, como homem dependente do poder de Deus, nós estamos falando de um homem que não tem sobre ele o Espírito sobre medida, ou seja, tudo aquilo que precisava ser cumprido e o poder necessário que o fosse,
ou que Jesus precisasse para cumprir cabalmente o que estava na agenda do Espírito, o capacitaria a fazê-lo. Nós estamos falando de alguém que está pleno, repleto, cheio do poder de Deus, e mesmo assim, porque quando você vê em Lucas, no capítulo 5, no verso 15, e a notícia de seu poder se espalhou, mais e mais, enormes multidões vinham ouvi-lo pregar e também serem curados de suas doenças. Você imagina o verbo vivo, impregnado do Espírito Santo, pregando a santa palavra para aquela multidão. Você imagina Jesus discursando, e as pessoas ficavam estupefadas, ficavam paralisadas, ficavam num âmbito, irmãos, tomadas de um poder que cobria o ambiente, ao ponto de eles disserem: quem é este homem? Ele não fala como os escribas, ele fala como quem tem autoridade, como quem tem poder. E após Jesus pregar, ensinar, as pessoas pelo qual me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos do diabo, para colocar em liberdade aqueles que estão em cadeias, cativos de Satanás. Jesus, cheio do poder de Deus, está despedaçando as obras de Satanás. Mas da onde vinha esse poder, irmãos? Era do Espírito Santo de Deus, que o capacitava para cumprir aquilo que foi estabelecido. E é interessante que quando ora a notícia do seu poder se espalhou mais e mais, e enormes multidões vinham ouvi-lo pregar, também para serem curados de suas doenças. Porém, ele muitas vezes se afastava para lugares desertos a fim de orar. Queridos, quantas vezes, irmãos, as pessoas, depois que estão debaixo desse poder, dessa unção de cura, de milagre, de ministração, abandonam esse sistema, ou essa situação de milagres, esse sistema de poder, de curas, para se afastar, para continuar orando, ou para ter comunhão com Deus. Havia um vínculo, havia uma conexão, que não aconteceu numa determinada época. Essa comunhão, querida, ela existe eternamente. E Jesus, por meio da oração, vai exercer aquilo que a palavra oração tem. É falar. Oração é ter comunhão com Deus. Emergir em Deus significa conversar com Ele. Quanto menos orarmos porque, irmãos, o glamour da multidão de milagres é muitas das vezes o ladrão da unção da vida de muitos, porque a unção que está sobre ele se alcançou por meio do nível de oração que ele tinha. Eu estou falando também da questão da comunhão, e muitas das vezes as pessoas começam a perder a comunhão e a oração por causa do tamanho do poder do que está acontecendo na vida dessa pessoa. A glória não é para o homem, mas quando ele toma glória para si, quando ele acha que ele é o bambambam, ou o cidadão, ou por meio dele ele é o vaso, que tem o seu mérito, porque a Bíblia diz que se nós nos consagrarmos, nós vamos ser vasos de honra para toda boa obra, ou para todo o desígnio que Deus quiser estabelecer por meio de nós como vaso de barro. Mas você percebe em Marcos capítulo 1:35, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus saía para orar, saía para falar com Deus, saía para ter comunhão com Deus. Quando você vai em Lucas, no capítulo 5, no verso 15, porém ele muitas vezes saía, se afastava para orar. Jesus entendia que se ele não tivesse um nível de oração com Deus, comunhão, fala, ele
entraria não em imersão, mas ele entraria no que nós chamamos de declínio espiritual. Você mede a tua saúde espiritual por meio do tanto que você está orando a Deus. Quanto menos você orar, quanto menos comunhão com você tiver com o Eterno, menos fala, menos comunicação, menos vínculo e, consequentemente, você vai perdendo a comunhão com o Eterno e vai saindo da imersão com Deus. Quanto menos oração, mais raso você vai ficando, menos profundidade com Deus. Jesus entendia esse princípio de que ele precisava ter. Veja, nós estamos falando de um homem que tem uma agenda muito cheia de pessoas, de indivíduos doentes, de pessoas que precisam da palavra, de um povo escolhido por Deus perdido, precisando de doutrina, precisando de ensino. Jesus se movimentava de um lado para o outro com 12 discípulos, fora os outros que os acompanhavam. Jesus estava trabalhando continuamente, irmãos. Ele tinha que dormir, ele tinha que descansar, ele tinha que ir no banheiro. Mas nessa vida de homem, nesse âmbito extraordinário, inexplicável, de que ele tomou a forma de servo, para não se perder, para não entrar em tentação. Jesus, oreis para que não entreis em tentação. Jesus entendia que o modo, irmãos, de você, cuidado para que você não entre em tentação. Porque muitas das vezes a tentação não é o pecado, mas pode te levar ao pecado. Mas num nível de oração, na hora da tentação você não vai cair. Oreis para que não entreis. Tem um nível de oração. Nós estamos falando de um sumo sacerdote que passou por todo tipo de pressão, por todo tipo de ansiedade que poderia ter sido lançada sobre ele, irmãos. Ele passou pressão, sim, e ele teve que orar para não cair na pressão. Ele teve que ter uma vida de comunhão, ele teve que emergir em Deus, ele teve que se esconder em Deus para não ser achado pelo diabo, porque quando o diabo vinha o afrontar, ele estava imerso em Deus. Ele estava dizendo para nós, irmãos, por mais que ele fosse o Filho de Deus, e o Espírito do Senhor estivesse sobre ele de uma forma tão extraordinária, que todo o poder necessário para que ele cumprisse o propósito lhe seria concedido, porque ele não tinha o Espírito sob medida, mas ele não deixava de ter comunhão com Deus, porque uma vez que você deixa de ter comunhão com Deus, você vai começar a ter comunhão com o diabo. E como? Como isso acontece? Pelo meio da palavra, por meio da comunicação, por meio daquilo que se expressa, por meio daquilo que é dito. E quando o diabo vem falar com a gente, irmãos, nós temos que ter tido um nível de comunhão com Deus para resisti-lo, para repreendê-lo por meio da comunhão que nós temos com Deus. Jesus entendia esse princípio extraordinário, que ele precisava ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus, irmãos, é solidão. Eu não estou falando de você dirigindo seu carro, você principalmente nesse âmbito de isolamento monstruoso que se apegou ao mundo todo. O diabo não quer que você ore. O diabo vai criar todo meio disponível para que você não tenha uma vida de oração com Deus. O stream, principalmente, irmãos, agora que todo mundo em casa, todo mundo assistindo série,
Eu não estou falando, irmãos, que você não deve assistir série. Não tô tirando isso de você. Eu estou falando o nível que você tem que ter de oração com Deus. O diabo vai fazer de tudo para você não se levantar no meio da madrugada, ou entrar para o seu quarto, ou fechar a porta. Jesus diz: quando você for orar, feche a porta do seu quarto e em oração, em comunhão com Deus, porque Deus está vendo em secreto, Ele vai te recompensar. Jesus não podia, irmãos, cansado de estar orando pelas pessoas. Você acha que um homem não fica fadigado? A unção é algo extraordinário, porque você nem cansa. Até a hora dela foi embora. Jesus era homem, ele precisava de ter comunhão com Deus. Nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando de Yeshua HaMashiach. Nós estamos falando do Baruch Rabá, do Meshen Adonai, aquele que breve vem, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo vivo que se fez carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando do Rei da Glória, aquele que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle. Ele é o sustentador do universo. Reinos, governos, principados, potestades, autoridades, domínios, tronos, governos foram feitos por Ele, por meio deles foram feitos a Ele, para Ele, a Ele a glória. Ele, na condição de servo, entende que não pode de forma nenhuma deixar de ter comunhão com Deus, porque se ele não está emergido em Deus, ele é presa fácil para Satanás. E, irmãos, não subestime o teu inimigo. Subestimar o teu inimigo com certeza você está dizendo para Satanás que você o despreza. Então eu estou falando para ter medo do diabo, eu estou falando para você não menosprezar as astúcias de Satanás, os seus desígnios. Você precisa ter um nível de oração com Deus, porque senão ele vai pegar você. Nós estamos numa época, irmãos, atípica, singular, nunca aconteceu. A única vez que você viu pessoas se escondendo em casa por medo de praga, na época de Páscoa, foi quando o povo estava saindo do Egito. O povo hebreu no Egito, por ordem de Deus, mata um cordeiro da data estipulada por Deus, verte o sangue na verga, para que o anjo da morte, para a sentença de Deus que viria sobre o Egito, não pegasse os seus filhos, porque Deus ia acertar a conta, como disse lá em Êxodo, no capítulo 4, quando ele disse para Faraó: deixa meu filho ir, Faraó, porque se você não deixar o meu povo, os meus filhos irem, eu vou matar o seu filho. Nós temos mais de 40 textos, irmãos, falando que Deus foi que passou no meio do Egito juntamente com os anjos. E morreram todos os primogênitos do Egito, a qual o sangue da verga do cordeiro, ou sangue que não estivesse na verga das casas, Deus passou. Os anjos passaram. É a única vez que aconteceu das pessoas estarem dentro de casa com medo de vírus, com medo de praga. Nós estamos vivendo uma época atípica, diferente, irmãos. E os noticiários vão tentar colocar você, emergir em você no medo, na insegurança. Emerge em Deus, em oração, em comprometimento com Deus, mais você vai emergir na má notícia, mais você vai emergir na fake news, mais você vai ser levado por esse ataque maligno, demoníaco. Nessa ação feita para um colapso mundial, principalmente nas finanças, para um embate, para uma desgraça no capital do mundo. Essa pandemia, irmãos, está deixando as pessoas assustadas, com medo, apavoradas, não saem de casa, estão assustadas.
É o tempo todo assistindo o Jornal Nacional, o Globo, essa mídia corrompida, comprada, dizendo o tempo todo a notícia ruim. E se nós estivermos o tempo todo emergindo na notícia ruim, nós vamos ficar com medo, assustados. E o medo, irmãos, quando ele se introduz, ele deixa você sem raciocínio. Quando o medo se estabelece, você fica sem rumo. Você fica vulnerável. Quando você está emergido na notícia do mundo, na notícia das coisas dos homens, você se torna vulnerável. Você entra no campo da vulnerabilidade. Você fica vulnerável ao ataque do diabo. Nada tira mais a sua imunidade do que você estar com medo. O medo tira de você a imunidade, te coloca vulnerável. Sabe quando é que nós perdemos a vulnerabilidade, irmãos? Quando nós oramos. Eu não estou com vontade de orar, a carne não quer orar. Quem é que quer ficar levantando de madrugada? Irmãos, não há como nós temos nenhum tipo de desculpa, principalmente nesse feriado, uma brincadeira aqui, bem acomedida, para não passar do limite, nesse feriadão monstruoso que nós estamos vivendo. Ninguém pode falar que não tem tempo de orar. Ninguém pode dizer que não tem tempo de orar. A questão é como você investe no seu tempo, irmãos. Você não pode investir o seu tempo em coisas que não vão edificar a sua vida. Você não pode viver a sua vida naquilo que não está pautado na palavra de Deus. Como é que você se fortalece? Como é que você tem comprometimento com Deus? Você precisa se retirar para não emergir nas obras do diabo. Eu quero ler um texto com você. Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Colossenses 2. Colossenses 2. Todo mundo lá? Vocês estão me ouvindo, né? Bom, eu espero que sim. Lá em Colossenses, no capítulo 2, apóstolo Paulo está orando pela igreja de Laodiceia, e é interessante, Colossenses no capítulo 2, tá certo? No verso 1 em diante, diz assim: eu gostaria que vocês pudessem saber quanto eu tenho lutado em oração por vocês e pela igreja de Laodiceia. E por muitos outros amigos meus, que nunca me conheceram pessoalmente. E aqui entra o meu caso, né? Tem muita gente que eu não conheço pessoalmente, não é? Mas eu estou usando do dom que Deus me deu para edificar essas pessoas que eu não conheço. Eis que eu tenho pedido a Deus para vocês. Eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês. Veja, apóstolo Paulo está orando pela igreja de Laodiceia. Ele está dizendo o seguinte: eu estou lutando. E a palavra aqui se encaixa em agonizo, ou agonizomai, que significa força, empenho. Agonizo, ou agonizomai, luta, tem o sentido daquelas pessoas que são atletas, que vão disputar Olimpíadas, que se preparam, e por meio desse preparo, agonizam por meio da força, do ímpeto e do que nós chamamos de disciplina para se alcançar uma excelência na performance. Paulo está usando essa palavra, ele está dizendo: eu gostaria que vocês pudessem saber quanto tenho me empenhado, lutado, quanto forças eu tenho feito para que
a igreja de Laodiceia e muitos outros que eu não conheço pessoalmente, eu tenho lutado em oração por vocês. Eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês, que vocês sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão. Porque o plano secreto de Deus agora finalmente revelado é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros poderosos e inexplorados da sabedoria e do conhecimento. Estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com conversas suaves. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho orado para que vocês tenham um nível de comprometimento, de conhecimento de Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, ele diz, por esta causa, eu não lembro se é capítulo 4, ele diz, por esta causa me ponho de joelho, para que a igreja de Efésios, ele diz, por esta causa me ponho de joelho, orando ao Pai Celestial, que é o Pai das famílias, dos que estão no céu e na terra. E a oração é que eles sejam fortalecidos, corroborados no seu homem interior. Paulo entendia a importância de se ajoelhar e parede, não estou falando de concreto. Não se cabe aqui agora falar de institucionalismo ou instituição. Eu estou falando de igreja, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de povo de Deus, nação santa, estou falando de gente. Eu estou falando daquilo que nós tratamos como organismo vivo, a igreja de Deus, que não está relacionada a nada com parede. Alright? Paulo está orando pela igreja de Laodiceia por pessoas que ele não conhece. Quer dizer, que ele não conhecia pessoalmente. O que ele está pedindo? Eu estou pedindo a Deus que vocês conheçam Cristo realmente. Como é que nós vamos conhecer Cristo realmente, irmãos? Real, vívido, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio de um comprometimento com Deus que fica inviolável. Se nós tivermos um nível de comprometimento com Deus, o diabo quer que você não tenha comprometimento nenhum, que você não tenha revelação de Cristo. Paulo usa, eu faço voto para que os olhos do vosso entendimento se abram, para que vocês compreendam, entendam qual é o poder que opera em vocês, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Uiapá. Irmãos, queridas, preciosos e preciosos, nós temos um inimigo que nos quer roubar, e todo homem que tem um nível de comunhão com Deus, ele entende o método de emergir é por meio de Cristo, é por meio da oração. E ele está dizendo, eu faço voto para que a vossa experiência se aumente extraordinariamente, que vocês tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão. Porque o plano secreto de Deus agora finalmente revelado é o próprio Cristo. Porque quando vai no verso 4 ele diz, eu estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês. Essa palavra engano é muito séria aqui. Porque a palavra engano que ele está usando aqui é a persuasão do advogado que não tem comprometimento com ninguém, com a verdade, e utiliza-se da palavra, do verbo, da linguagem, para maquiar ou salvar aquele que é bandido. Mas como a linguagem é extraordinária, o cara tem poder de persuasão, de eloquência, ele a utiliza para causar, fazer mal, livrar aquele que precisava ser julgado por causa dos seus atos criminosos. Paulo está falando, eu tenho medo que vocês sejam enganados por meio daqueles que são capazes que depois de roubar, por meio de um argumento, um artifício, se utiliza do verbo, da linguagem, e essa linguagem persuade de tal forma que rouba.
a compreensão e a capacidade racional. Dizendo, eu tenho medo, fico preocupado, porque eu tenho receio que alguém possa vos enganar a vocês, com conversas suaves, com conversas perigosas, de embutir coisas na vossa mente que não vem da parte de Deus. Porque embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Feliz porque vocês estão progredindo tão bem e feliz por causa da fé firme que vocês têm em Cristo. E agora sim, como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os seus problemas de cada dia. Tem muita gente não acreditando mais em Cristo Jesus, porque não estão imersos em Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão apavoradas com medo da falta do recurso, da comida. Deus é capaz de fazer, irmãos, suscitar da botijinha de azeite, o azeite que não pode cessar. Da farinha, da botija, quer dizer, não acabar nenhum azeite. Deus é capaz de fazer, irmãos, extraordinariamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Por meio da oração, tudo é possível ao que crer. No verso 7 ele diz, deixem que a raiz de vocês se aprofunde nele e extraiam dele nutrição. Bem-aventurado o homem que tem o prazer na lei dos... Bem-aventurado o homem que não anda no caminho do pecador, nem se detém no caminho com o iníquo, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor. Ele está dizendo, eu tenho me afadigado, me esforçado, eu tenho lutado, eu tenho entrado em agonia, para que vocês conheçam a Cristo, porque é por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. É no nome de Jesus. Jesus disse, se a minha palavra estiverdes em vós, se vocês estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis. Uau! Uau! Pedireis o que quiser, e vos será concedido. Quando é, irmãos, que nós estamos nessa condição de estar em Cristo, e a sua palavra estiver em nós, ao ponto de nós pedirmos e nós recebemos, é quando nós estamos orando, emergidos nele, em oração continuamente. Ele diz, cuidem-se de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Não permitam que os outros lhe estraguem a fé e a alegria com as suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamento humanos. Estiverdes em vós. Se vocês estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser. Por isso que quando chega em Colossenses, no capítulo 2, depois de eu ter lido para você, no verso 8 ele diz, não permitam que os outros lhe estraguem a fé. A grande preocupação de Paulo é que a fé fosse estragada, que a alegria fosse tirada. Por meio do quê? Por meio de filosofias, por meio de soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias de pensamentos humanos e não naquilo que Cristo falou. Nós precisamos estar emergidos em Cristo. O diabo quer roubar isso de nós. Jesus entendia esse princípio, Paulo entendia o princípio. Paulo entendia o princípio, irmãos, que o meio e o modo de nós não sermos levados a todo vento de doutrina, de engano, de mentira, era estar imersos em Deus, escondidos em Deus. Nós gostamos muito do Salmo 94, Salmo 90. Agora eu nem lembro mais. Vamos ler isso aqui.
Todo mundo gosta desse salmo. Salmo 91. Diz assim: quem vive protegido pelo grande Deus, guardado pelo Deus Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és a minha proteção e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. Sim, ele te salvará das armadilhas e das doenças mortais. Sim, every day. Ele te protegerá debaixo de suas asas. Ele lá estará e lá você estará em segurança. Sim, ele te salvará das armadilhas, das doenças mortais. Ele te protegerá debaixo de suas asas. Ele estará e lá você estará em segurança. A sua fidelidade te protegerá como um escudo. Não terás medo da escuridão. A doença que se espalha nas trevas. Lugar onde fores. Eles te apoiarão com a sua mão para que não tropece nas pedras no caminho. Enfrentarás sem medo os leões, as cobras venenosas, matará os leões e pisará as cobras, e nada te sucederá, pois assim diz o Senhor sobre ti. Ele se agradou, ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Pois assim diz o Senhor sobre ti, ele se entregou a mim de todo coração, ele emergiu em mim de todo coração, ele mergulhou em mim de todo coração, ele submergiu em mim de todo coração. Por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso eu o colocarei num lugar seguro. Comunhão, pessoalidade, vida com Deus. Ele me pedirá ajuda e eu responderei quando estiver em dificuldades. Clama a mim no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas, lhe darei uma posição de honra, darei a ele uma vida longa e feliz e a minha salvação. Bem-aventurados os homens que se escondem no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse? É estar em Cristo. Não adianta falar da boca para fora que é cristão se não tem comunhão com Deus. Irmãos, uma da ênfase, da evidência de que você é crente, é que você ora. Leia o Salmo 91, irmãos, na perspectiva de quem tem um nível de oração. Nenhum mal sucederá à tua casa, praga nenhuma chegará diante de ti. Ele é aquele que te livra. Ele vai dar instruções aos anjos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Por que ele diz isso? Porque ele mergulhou em mim. Irmãos, você vê as coisas extraordinárias que vão sendo faladas. Deus é a minha proteção. O mal não vai me pegar de surpresa. Ele vai falar com os anjos para me proteger. Eles vão apoiar a minha mão. Ele vai me dar força para matar cobras venenosas. Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda força do inimigo, e mal nenhum vos causará dano algum. Ele vai dizer que você vai enfrentar os leões sem medo, cobras venenosas,
Você vai matar, pisar, e nada vai te acontecer. Eis que vos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e força do mal nenhum vos causará dano. A gente vai pedir ajuda, ele vai responder. Por quê? Por que Deus vai responder? Por que ele vai resolver meus problemas? Porque ele me conhece. Ele se entregou a mim. Tudo isso aqui é porque está dizendo o seguinte: ele orou. Ele tem comprometimento comigo. Ele anseia por mim. E eu vou entrar para minhas conclusões finais, para terminar, porque a hora foi-se embora, né? Eu estou aqui vendo aqui o seu escrever, tá certo? Irmãos, eu vou partir aqui para a conclusão, amém? Eu não vou me estender mais, porque já foi uma hora já do que eu precisava falar. Não era nem isso que eu ia dizer, mas pela inspiração de Deus, glória a Deus, as coisas foram... Ele pediu para ir aguardando um pouco, porque o pessoal vão entrando de novo. Ok. Me perdoe, viu, pastor Wilson, porque, Will, eu não me dei conta da hora e fui embora, empolgado para dar um som, né? Esqueci que precisava entender que tem aí um horário, né? Não, vigília, não, deixa para uma outra hora. Queridos preciosos de Deus, estão aí, não é? Nós precisamos entender, irmãos, que para a gente desfrutar desse benefício do Salmo 91, é exatamente o que está escrito lá, no verso 14. Que pois assim diz o Senhor sobre ti, ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Sabe, irmãos, eu já tive situações tão complicadas na minha vida, tão difíceis. Sabe, muito difíceis, ao ponto de eu dizer que não tinha jeito, não haveria possibilidades de apelação a ninguém, mas eu comecei a buscar a Deus e Deus ouviu a minha oração e me salvou. Então, para você que está aí do outro lado, né, numa situação às vezes, né, de insegurança, porque o medo tem esse poder monstruoso de nos colocar na vulnerabilidade, de sermos vulneráveis, de sermos, não conseguir pensar bem,
analisar bem os fatos, como eles devem ser pensados, confusão, assustados. Nós transformamos, por meio do medo, rato em leões, minhocas em cobras. Transformamos, irmãos, mosquito em águias, em corujas assassinas, em corvos. Nós transformamos gatos em leopardos por causa do medo. E só tem uma maneira, irmãos, de a gente estar num lugar de segurança em Deus, é orando, é estar imergido em Deus. Porque, irmãos, o encorajamento espiritual que nós precisamos, o conforto espiritual que nós precisamos, desfrutar do Paracletos, do Santo Espírito de Deus, está nessa condição extraordinária de uma vida de oração. Se a oração for roubada de você, e você entrar no mundo da negligência, você vai declinar. E o declínio vai te colocar numa imersão que não é a imersão de Deus, mas na imersão das obras de Satanás, que vão tirar de você todo o poder de esmagar os leões, de pisar nas cobras. De não ser denegrido, nem destruído pelo veneno de Satanás. Irmãos, eu não estou dizendo para você que você não tem que avaliar a situação e agir de uma forma que nós chamamos de incompetência, de não avaliar a situação pela medida de fé que você possui. O que eu estou querendo te encorajar, encorajamento espiritual, é pelo meio de se obter poder e força e segurança e socorro. Quando Deus nos salva, quando Deus vem com a sua salvação, que nos coloca num lugar de segurança, quando nós estamos num lugar de segurança, Ele que me ajuda, me responde na hora das minhas dificuldades, aquele Deus poderoso que na hora dos meus problemas Ele vai me dar uma posição, segurança, sabedoria, vigor, força, simplesmente porque eu me entreguei a Deus em oração, em comprometimento com Ele, e Ele me livrará no dia da tribulação. Então, no nome de Jesus, no santo nome de Jesus, para você ser protegido do mal, querido, para você desfrutar isso aqui que está no Salmo 94, isso aqui foi no Salmo 91, foi a segurança daquele que se refugia em Deus. Quando nós nos refugiamos em Deus, Deus nos guarda. Quando nós estamos num nível de oração intenso, nós vamos dizer: Deus é a minha proteção, Deus é a minha fortaleza, não da boca para fora. Só para dizer para as pessoas que eu tenho segurança, tentando convencer a mim mesmo naquilo que por dentro eu sei que não é realidade. Isso nos é roubado quando nós não oramos. Isso nos é tirado, isso é nos subtraído. Há uma subtração, é arrancado de nós quando nós não temos vida de oração com Deus. Irmãos, viver protegido pelo grande Deus, estar no lugar de segurança, de refúgio, é quando nós estamos orando. Se você não tiver uma vida de oração com Deus, Ele não vai poder salvar você das armadilhas e das doenças mortais. Toda doença mortal, que por meio da armadilha, por meio de feitos elaboradas como armas de ferramentas de ações terroristas, bioterroristas, irmãos, terrorísticas, esse poder ele fica anulado só contra nós, povo escolhido de Deus, protegidos quando nós estamos em Deus. Irmãos, Cristo não derramou seu sangue para salvar somente a nossa alma, Ele salvou o homem completo. Ele salvou o nosso corpo. Vede, portanto, a Bíblia diz: vede que foste comprado por bom preço, pelo preço do sangue de Cristo, glorificar a Deus com o vosso corpo, com o vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Teu corpo pertence a Deus, teu espírito, teu homem espiritual pertence a Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Na manifestação de Cristo era para despedaçar as doenças,
para libertar os oprimidos. Esse Salmo 91, irmãos, é uma representatividade daquilo que Cristo conquistou para nós. O diabo não quer que você desfrute disso. O diabo não quer de forma que você tenha cura no seu corpo. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas doenças. Fato. O diabo não quer que você saiba disso. Quando você tiver um nível de oração emergido em Deus, você vai chamar Deus de Todo-Poderoso. Quando você estiver emergido em Deus, você vai chamar Deus do teu socorro, da tua proteção, do teu refúgio, da tua cidadela, do teu castelo forte, do lugar da onde praga nenhuma te sucederá. Mas longe disso, longe de uma vida de oração, de comprometimento, de colocar tuas ansiedades lá, você não vai poder desfrutar de segurança, de estar debaixo das suas asas. Irmãos, quando Deus abre as suas asas extraordinárias e dizem: venha meus filhos amados que se entregaram a mim de todo o coração, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles que o meu Pai me deu, de forma nenhuma serão retirados da minha mão. O nosso Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. O nosso Deus é o Deus Rafá, é aquele que cura, o Tsequenu Yavé. O nosso Deus, irmãos, é o nosso Jeová Rafá, aquele que nos cura, que nos protege, que nos livra, porque nós somos o seu povo escolhido por causa do mérito do sangue de Jesus. Ele vai te proteger debaixo das suas asas. Quando você está emergido em Deus, Ele te salvará das doenças e das armadilhas mortais. Quando você está emergido em Deus em oração, Ele te protegerá debaixo de suas santas asas. Ele vai te dar segurança. Ele vai te proteger como um escudo contra todo dardo inflamado de Satanás. Quando você está emergido em Deus, você não terá medo da escuridão. Você, quando está emergido em Deus, você não terá medo da violência que acontece durante o dia. Quando você está emergido em oração, você não vai ficar assustado com doença que se espalha. Mas se você não está em Deus, 1000 feridos vão cair do seu lado. A tua esquerda, 10.000 vão morrer por doença. E mal vai acabar acontecendo porque você não está emergido em Deus. Mas emergido em Deus, 1000 podem ser feridos e morrer à tua direita, mas nenhum mal te sucederá. Você olhará tranquilamente e verás que Deus castiga os pecadores, mas dá livramento aos seus filhos. Tudo isso vai acontecer porque aonde que nós temos morada segura, irmãos, se não é naquilo que já foi conquistado por Cristo Jesus? E como nós desfrutamos e trazemos isso à tona para nossas vidas. Nós trazemos isso à tona para as nossas vidas quando nós estamos com comunhão com Deus. No lugar, irmãos, de comunhão com Deus, não dá para o diabo. Eu quero dizer isso para você. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que eu estou muito grato de ter desfrutado de uma unção benéfica, gloriosa, que foi para poder te beneficiar, te colocar na condição de que você... Sabe qual é a sua condição, irmãos? A oração não vai mudar Deus. Oração vai fazer com que o que é de benefício, que já foi liberado, dado para nós, por meio da oração, nós fazemos que essas coisas a oração faz nos desfrutar daquilo que nós temos por direito, porque a oração nos coloca numa condição de comunhão, de entrega.
de desfrutar, de se aproximar de Deus, crendo que Ele existe e receber os galardões. Quais são os galardões? Socorro, cura, milagre, intervenção, livramento, os anjos nos protegendo, nos tirando das mãos de Satanás. E irmãos, nós temos um Deus extraordinário, glorioso, benéfico, santo, excelso, sublime, glorioso, que por meio da oração nos concede mais fé. A oração nos faz ter esse poder, irmãos, de desfrutar daquilo que nós temos, porque quando eu estou mergulhado, Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Salvação é muito genérico, é amplo, muitas coisas que você precisa, é porque você se entregou a Ele. Queridos preciosos de Deus, Pastor Will, Apóstolo Nivaldo, companhias, igrejas, irmãos, irmãs, eu vou me despedir de você dizendo que foi de grande alegria te encorajar espiritualmente, para que você tenha um nível de oração com Deus, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Vá para o seu quarto, vá falar com Deus, vá chorar com Deus, vá colocar suas ansiedades com Deus, porque Ele não dormita. O guarda de Israel não dormita, nem se cansa, nem se afadiga. Amém? Faço voto que você tenha fluam para a sua vida, que você esteja protegido, guardado, que haja salvação, que haja cura, que haja milagre, que haja intervenção, conexões divinas, que haja um ânimo, que você seja animado por dentro, que os dons se manifestem na tua vida, que aquilo que está te sufocando seja quebrado, que aquilo que está te paralisando seja despedaçado, que aquilo que está te roubando seja quebrado no nome de Jesus, que você seja livre de toda a prisão de Satanás contra a sua vida. Amém? Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre vocês o rosto de favorecimento, no nome de Jesus. Foi uma honra servi-los com a palavra de Deus, foi uma honra estar aqui. Desculpe passar do horário, amém? Faço voto que o Senhor te proteja e te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amo vocês, shalom, beijo no coração, um abraço fraterno, e espero em Deus brevemente podê-los ver